Bons ventos nos trazem estes momentos. No lugar de onde eu venho, há uma casa. Ela se chama a Casa dos Contos. E nela vive a alma das histórias. Entrei por uma porta e avistei um quarto. Dentro do quarto vi uma cama. Embaixo da cama havia uma mala, uma grande mala. E dentro dessa mala encontrei uma caixa. Dentro da caixa descobri este livro. Abrindo o livro, uma história me encantou. Ela se chama Maninho, Maninha e foi escrita pelos irmãos Grimm, que a descobriram entre as pessoas do lugar onde viviam. E agora eu vou contá-la a vocês. Era uma vez, nem aqui, nem perto daqui, mas num reino muito distante, dois irmãozinhos que de tão unidos se chamavam Maninho e Maninha. Eles viviam num casarão com sua madrasta e a filha dela. O pai, um nobre que sempre viajava a negócios, mal sabia o que acontecia na casa. Pensava que seus filhos eram felizes ali. Viúvo, ele decidira casar-se novamente e escolher aquela mulher para a madrasta, pensando dar a eles também uma nova irmãzinha. Mas a escolha não fora boa. Distraído, ele não via o sufoco pelos quais os seus filhinhos estavam passando, sob os cuidados daquela madrasta. Certa noite, revoltado, Maninho pediu: Maninha, vamos fugir daqui, por favor. Não aguento mais essa madrasta, ela só nos bate, só nos puxa as orelhas, nunca nos deixa fazer nada, nem nos deixa sair, nem nos deixa colocar nossas roupas. E essa menina nem é nossa irmã, nem nos deixa brincar mais no balanço no jardim. Estou com fome, esta noite só nos restaram as crostas de pão na mesa. O cachorrinho, lá embaixo da mesa, ele comeu mais do que nós. Maninha chorou a noite toda, compadecida de seu irmãozinho, e no dia seguinte decidiu que partiriam dali. Pegou Maninho pela mão e, antes que o dia pudesse raiar, saíram para muito longe. Andaram, caminharam por prados, subiram montanhas, desceram por pedras, atravessaram bosques até que chegaram a uma floresta. Anoitecia e eles estavam famintos, cansados, tristes, com fome e com medo. Mas Maninha decidiu que dormiriam ali. Não havia outra alternativa. Avistou dois passarinhos sobre um tronco e eles já adormeciam. Pensou que se era seguro para as avezinhas, seria seguro para eles também dormir naquele tronco. Subiu, puxou Maninho pela mão e recostou-se a ele. Adormeceram sob as estrelas, ouvindo os sons da noite na floresta. No dia seguinte, o Maninho acordou agitado. Maninha, por favor, vamos procurar água, estou morrendo de sede. E foram em busca de uma fonte de mãos dadas. Não longe dali, Maninho gritou: Olha, estou ouvindo barulhar. Antes que Maninho pudesse debruçar-se na fonte para beber, uma voz os alertou: Quem beber dessa água vira fera, vira fera. Quem beber dessa água vira fera. Maninha puxou, horrorizado, seu irmãozinho pela mão e lhe disse: Não beba, Maninho, você vai virar fera e vai me estraçalhar, não beba. Maninho choramingou: Por favor, Maninho, estou com sede, vamos procurar outra fonte. E saíram em busca de outra fonte. Não longe dali, ouviram novamente o som das águas. Uma caudalosa cachoeira de espumas brancas desembocava num rio de águas límpidas que pareciam muito puras para se beber.
Maninho debruçou-se e novamente a voz vinda das águas os advertiu. Quem beber dessa água vira lobo, vira lobo. Quem beber dessa água vira lobo. E Maninha novamente puxou rapidamente seu irmão. Não beba, Maninho, você vai virar lobo e vai me devorar. Por favor, Maninha, choramingou Maninho. Me deixa beber, estou com muita sede, minha garganta está seca. Eu quero outra fonte, mas quando eu chegar lá eu vou beber de qualquer forma, não importa o que você diga. E foi, cabisbaixo, Maninha também já sentia sua garganta seca. Caminharam, mas o que os irmãozinhos não sabiam é que longe dali a malvada madrasta já sabia do paradeiro dos pequenos. E ela era, na verdade, uma malvada feiticeira, uma bruxa que conhecia muitos encantos e feitiços e sempre os usava para o mal. E ela desejava o mal dos irmãozinhos. Por isso, enfeitiçara todas as águas da floresta. Mas eles não haviam desistido e logo ali à frente encontraram uma nova fonte de água e Maninho ouviu o barulho. Parecia uma água muito pura caindo daquela fonte. Com muita força, com muita energia, ele se debruçou para beber. Maninha tentou puxá-lo ao mesmo tempo em que a voz advertia. Quem beber dessa água vira corça, vira corça. Maninha disse, você vai virar corça, Maninho, vai fugir de mim, não beba. Mas Maninho já havia absorvido do líquido, matara a sua sede e o feitiço se fizera. Naquele mesmo momento, no lugar de Maninho, surgiu um lindo filhote de veado. Maninha chorou e se abraçou a ele. Não havia o que fazer. E ela prometeu, não importa, Maninho, eu cuidarei de você para sempre, ainda que você seja um viadinho. E assim foi, Maninha retirou a liga que segurava sua meia, uma liga dourada, e colocou-a no pescoço de Maninho como se fosse uma coleira. Assim, Maninho poderia correr pela floresta e ela sempre o reconheceria. Seguiram em frente, Maninha e seu maninho transformado em viadinho. Colheram amoras, mirtilos para matar a sede da menina e morangos. Outras frutas que encontravam, Maninha ia colocando numa cestinha que traçara com peixes. Assim poderia alimentar-se. Colheu também ervas e diversas plantas para que Maninho também pudesse se alimentar. Ele adorava as folhas verdes escuras e ela percebeu logo isso. E então, enquanto caminhavam, avistaram uma casinha, não muito longe dali. Antes que anoitecesse, chegaram até ela. Maninha espiou pela janela e viu que estava vazia. Decidiu que ficariam ali e se protegeriam dos perigos da floresta. Foi assim que, lembrando de como limpavam o casarão onde vivia, ela pegou alguns feixes, algumas folhas, fez uma vassoura, limpou bem a casinha antes que o escuro da noite ali penetrasse, pegou folhas, fez uma caminha para que Maninho pudesse dormir no chão. E assim que o cansaço finalmente bateu e o sono veio, ela se debruçou em Maninho e dormiu como se ele fosse o seu travesseirinho. Adormeceram e no dia seguinte uma nova vida os esperava. Foram muitas manhãs, tardes e noites dali em diante. E Maninha pensava que poderiam ser muito felizes na floresta se Maninho voltasse a ser o seu irmãozinho, se voltasse a ser um menininho. E então, sempre que chovia, Maninha olhava para os céus como a pedir ajuda.
e dizia: Deus e os nossos corações, eles choram juntos. Certo dia, a floresta amanheceu diferente, com novos sons. Havia clarins de caçadores, latidos de cães, gritos de escudeiros. Era uma caçada. O jovem rei, que era o proprietário de todas aquelas terras, da floresta e até da casinha onde vivia o Maninho e Maninha, anunciar a temporada de caça. E então o Maninho, agitado, deixando explodir o seu instinto de animal da floresta, pediu: por favor, Maninha, me deixa aí, me deixa participar da caçada. Maninha estava assustada com tanto barulho, com tanto movimento, e pediu: não vá, Maninho, pode ser perigoso. Mas Maninho pediu: por favor, Maninha. E ela se compadeceu e deixou que ele fosse correr pela floresta. Mas advertiu: volte antes do anoitecer e diga essa falinha assim que chegar à porta desta casinha: Maninha minha, abre a portinha, senão eu não vou abrir, eu não saberei que é você e não deixarei entrar. E assim foi. Maninho correu, perseguido pelos caçadores, que reconheceram naquele animal um bichinho muito ágil e esperto e ficaram intrigados pela presença daquela coleira dourada em seu pescoço. Assim que anoiteceu, Maninho chegou à casinha e disse: Maninha minha, abre a portinha. Maninha abriu, ele entrou muito cansado e logo adormeceu. No dia seguinte, novamente os sons da floresta o chamavam. Havia clarins de caçadores, gritos de escudeiros, latidos de cães, e novamente a caçada se fazia. Maninho pediu: por favor, Maninha, me deixa aí novamente. Maninha não teve como se opor, mas alertou: assim que anoitecer, você tem que estar aqui na casinha e diga a sua palhinha: Maninha minha, abre a portinha. Antes que terminasse, o viadinho já estava longe. Naquele dia, perseguido pelos caçadores, ele foi ferido numa das patas. Teve que se esconder durante toda a tarde e ao anoitecer chegou mancando a casinha e disse: Maninha minha, abre a portinha. Maninha logo abriu e ele entrou com o coração disparado. Estava assustado e com dor. Maninha pegou ervas e fez um curativo em seus ferimentos. Assim que ele adormeceu, Maninha adormeceu, deitando sua cabecinha em seu corpo. No dia seguinte, a pata de Maninho já estava curada. Mas o que eles não sabiam é que naquele dia um escudeiro o seguira e percebera todo o movimento na casinha, ouvira sua falinha e vira como o veado de coleira dourada havia entrado na casa. Contara tudo ao rei. No dia seguinte, o rei anunciou uma nova caçada, mas pediu que ninguém fizesse mal ao veadinho. Queria descobrir o segredo daquele animal tão esperto de coleira dourada. E assim foi. Maninho pediu novamente que Maninha o deixasse sair assim que a floresta acordou com seus sons. Novamente os irmãos ouviram os clarins, os gritos dos caçadores, o movimento dos escudeiros e o latido dos cães. E Maninha pediu: não vá, Maninha, eles podem matá-lo. Se eu não for, eu vou morrer de tristeza aqui. Por favor, me deixe ir. E seguindo seu instinto, Maninho já estava na floresta, enquanto Maninho dizia: quando voltar, diga a sua falinha: Maninha minha, abre a portinha, senão eu não abrirei. Antes que anoitecesse, porém, o rei se aproximou da casinha e disse: Maninha minha, abre a portinha. Maninha estranhou a voz, mas sabia que ninguém mais sabia daquela cena, ninguém mais conhecia aquela falinha. E então entreabriu a porta. Antes que pudesse batê-la na cara do rei, ele empurrou levemente e entrou na casinha. Maninha enrubesceu
de ver que estava tão mal vestida e num lugar tão simples diante de um rei. O rei, de seu lado, achou-a linda, achou uma mocinha muito bonita. Logo, ela fez uma reverência e antes que pudessem conversar, o veadinho entrou correndo na casinha. Coração disparado, de tão assustado estava com a presença dos caçadores ao redor. E então Maninho o abraçou e o acalmou. Assim o rei pediu: por favor, me deixe levá-lo para o castelo. Eu gostei muito desse animalzinho. Ele me parece muito esperto, muito inteligente. Eu prometo que ninguém fará mal a ele e ele ficará numa jaula dourada. Maninha disse: jamais permitirei que leve meu viadinho. Por favor, não leve, ele não irá com você. E aí o rei viu que Maninha estava muito nervosa, muito agitada, protegendo muito aquele animalzinho. Intrigou-se da ligação de um veadinho com uma menina tão linda e não teve como não pedir: por favor, então me deixe levá-los para o castelo. Lá eu cuidarei de vocês dois. Maninha estava muito preocupada com a sobrevivência naquela casinha e aceitou a oferta do rei. Foram levados em seu cavalo para o castelo. E então aquele ambiente mudou. Todos gostavam de Maninha, ela era muito amada, muito querida, muito bondosa com todos e muito animada. A energia do castelo mudou e todos respeitavam e cuidavam do viadinho que corria livre pelos jardins do castelo. Não passou muito tempo até que Maninha e o rei se apaixonassem. E ele a pediu em casamento. Nunca aquele reino viu uma festa tão linda, tão maravilhosa, a festa de casamento de Maninha com o rei. Maninha manteve todo o tempo o viadinho ao seu lado. E foram dias felizes os que se seguiram, Maninha e o rei, até que um dia a cegonha passou pelo castelo. E anunciou que naquele castelo chegaria um bebê. Maninha e o rei teriam um filhinho. E enquanto a barriga de Maninha crescia, o rei estava ora numa caçada, ora num reino distante, tratando de negócios. E foi assim que numa manhã, Maninha deu à luz a um belo menino que foi colocado em seu bercinho num quarto azul e dourado que ela preparara com todo carinho para ele. Mas nesse dia o rei estava numa caçada. Apesar de toda a alegria que reinava no castelo, não longe dali, um plano infernal estava sendo arquitetado. Um velho moço que morava na floresta e, na verdade, era um bruxo disfarçado de coruja preta, já havia avisado a madrasta de que Maninha e Maninha viviam felizes no castelo e que Maninha tinha um bebê naquele momento. Então, mais que depressa, a malvada bruxa criou o seu plano. Enquanto pensava, ouviu os gritos de sua malvada filha, que esmurrava a mesa. Como? Eu que deveria ser a rainha? Como Maninha, aquela rainheta, se transformou em rainha? E como aquele viado nojento está vivendo no castelo? Eu é que tenho que ser a rainha. E aí, a madrasta acalmou sua filha e disse que logo estaria no castelo. E assim foi. Disfarçada de camareira, a bruxa malvada, transformada numa humilde senhora, bateu às portas do castelo, acompanhada por sua filha, aparentando simplicidade e bondade. E pediu: por favor, deixe-me trabalhar aqui nesse castelo, deixe-me servir a rainha. Eu sei que agora ela teve um filhinho
Eu tenho a minha filha, ela poderá me ajudar, cuidaremos muito bem da rainha. Todos se compadeceram daquela simples senhora e de sua filha e pediram à rainha que a deixasse ficar. Muito bondosa, Maninha permitiu ser ajudada por aquela camareira. Certa noite, Maninha descansava quando a camareira chegou ao quarto com sua filha e disse: Senhora vai se sentir muito melhor se tomar um banho. Estou enchendo a banheira. Maninha acabara de pôr seu bebê no berço e aceitou tomar o banho. Ela e sua filha foram ao quarto de banho e assim que Maninha entrou na banheira, acenderam um grande fogareiro, o banheiro encheu-se de fumaça e Maninha morreu sufocada dentro daquele quarto de banho. Rindo muito, a malvada camareira seguiu para o quarto da rainha e colocou sua filha na cama, no lugar dela. Assim que o rei chegou, sabendo da notícia do nascimento de seu filho, correu ao quarto da rainha. Mas quem barrou-lhe os passos foi a camareira. Não, o senhor não pode entrar aqui. Não, a rainha está descansando, ela precisa de muito repouso, tem que refazer suas forças. E assim foi por muitos dias, até que numa certa manhã, o rei empurrou a camareira e entrou. Olhou na cama e disse: essa não é a minha mulher, essa não é a minha amada rainha, essa não é Maninha. Onde está? Onde está a minha Maninha? E saiu muito nervoso. Quem cuidava do bebê todas as noites nesse tempo era uma linda ama que foi escolhida especialmente para prestar cuidados ao bebê. Essa ama permanecia sempre no quarto do menino, prestando todos os serviços àquele pequeno ser que chegara ao mundo. E todas as noites ela tinha uma estranha visão desde que a rainha ficara acamada naquele quarto. Todas as noites ela via o menino chorar no berço. E, embora fizesse tudo o que podia, nada acontecia. Ela ninava e cantava o bebê. Cantava para o bebê, mas mesmo assim ele continuava a chorar. Porém, quando o relógio batia suas 12 badaladas anunciando a meia-noite, o quarto mergulhava numa névoa branca, e atrás dela aparecia uma linda mulher que pegava o príncipezinho no colo e o amamentava e ninava e balançava e cantava para ele. Até que o bebê adormecia e ela o colocava no bercinho. Foram assim por muitas noites, e a ama ficou intrigada quando certa noite, novamente, quando o relógio deu as suas 12 badaladas e o bebê chorava muito, uma névoa cobriu o quarto e de trás dessa névoa apareceu uma linda mulher muito parecida com a rainha. Cantou e ninou para o seu bebê, ninou em seus braços e o amamentou e o balançou até que ele adormecesse, colocando no berço. Mas ao sair disse: como vai, meu filhinho?
Volto mais 2 vezes e depois nunca mais, e desapareceu. No dia seguinte, a ama, muito preocupada, foi procurar o rei. E lhe contou tudo o que acontecia naquele quarto. Ela explicou das aparições. O rei, muito intrigado, lhe disse: como? Não entendo. Eu mesmo estarei meia-noite no quarto do bebê. E foi assim. Meia-noite, a camareira deixou que o rei entrasse no quarto. Como ama do bebê, ela ficou um pouco afastada, no outro canto do quartinho, enquanto tentava acalmar, cantando para o bebê. Mas de nada adiantava a sua tentativa de fazer o bebê parar de chorar. O rei já se desesperava quando o relógio bateu meia-noite. Novamente, junto com um perfume de rosas, uma névoa cobriu o quarto. E debaixo dessa névoa surgiu uma figura linda, muito parecida com a maninha, que começou a ninar e a cantar para o bebê. Amamentou o bebê e o mimou até que ele adormeceu e ela colocou no berço. Nesse dia, ela disse: como vai o meu filhinho? Onde está meu viadinho? Volto mais uma vez e depois nunca mais. O rei não teve palavras, ficou boquiaberto e não conseguiu nem se mover. Mas no dia seguinte, prometeu à ama que estaria no quarto à meia-noite. E assim que o relógio deu as 12 badaladas, novamente um perfume de rosas, uma névoa entrou pelo quarto, enquanto o bebê chorava muito. Uma figura de mulher apareceu de trás da névoa, pegou seu bebê e o amamentou, e assim que ele adormeceu e ela mimou, colocou no berço e disse: como vai o meu filhinho? Onde está meu viadinho? Volto só esta vez, amanhã nunca mais. E aí o rei não se conteve, correu até aquela figura de mulher linda como maninha e a abraçou. Naquele abraço, a jovem rainha voltou à vida. Ele disse: você só pode ser a minha maninha, minha rainha. Ela disse: sim, eu sou maninha, sou a sua querida esposa. E contou ao rei tudo o que a malvada madrasta fizera a ela com sua filha. O rei decidiu que a madrasta e sua filha seriam julgadas. E assim foi. Elas foram julgadas e condenadas. Mas assim que souberam que morreriam queimadas numa fogueira ou jogadas na floresta para que as feras as devorassem, elas pegaram a sua vassoura mágica e fugiram pela janela da prisão. Assim que ganharam o ar na vassoura, a capa de bruxa da malvada esvoaçando, em cima daquela vassoura, uma chuva muito forte começou a cair em volta de todo o castelo. Chovia muito, 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 muito. Chovia muito. Só se viam grossos pingos de chuva como uma cortina, cobrindo toda a redondeza do castelo. E nesse momento, um raio vindo do céu caiu sobre a malvada madrasta e sua filha. Ambas
foram aterrissar lá embaixo e morreram no fosso do castelo. E assim, o feitiço que prendia Maninho ao corpo de Viadinho se desfez e ele voltou a ser um jovenzinho agora. Já não era mais um menino, já havia crescido. E assim, viveram todos felizes no castelo por muitos e muitos anos. Maninha, seu Maninho, o rei e o filhinho do casal. E assim, agora, Amora, Amora, assim termina uma história. Que bons ventos nos tragam novos momentos.